Bom dia, meninas! Sejam bem-vindas a mais um Bom Dia Nutri aqui. Aqui eu ensino vocês a emagrecer e manter o peso comendo tudo que gostam. E eu sou Daris Carton, sou nutricionista e sou especialista em emagrecimento feminino. E o tema de hoje é como comer o que gosta, sem culpa e ainda assim emagrecer. O que eu vou ensinar hoje para vocês, meninas? Eu vou ensinar como vocês vão comer tudo que vocês gostam e não sentir culpa, e não exagerar na hora de comer, não ter aqueles episódios de compulsão alimentar e ainda sim emagrecer. Então, emagrecer podendo comer doce, podendo comer pão, podendo comer massa, sem sentir culpa. E qual que é a diferença entre comer com culpa e comer sem culpa, meninas? Quando a gente come com culpa, com aquele sentimento de que tá fazendo algo de errado, a gente acaba sentindo que a gente não deveria estar fazendo aquilo. Que amanhã a gente não vai poder mais fazer aquilo. Então a gente come pensando, eu não deveria estar comendo isso. Eu não deveria, eu tô fazendo algo de errado. Amanhã eu não vou poder fazer isso de novo. Depois eu não vou poder fazer isso de novo. E qual que é a atitude que a gente tem diante do alimento ou de qualquer outra coisa que a gente esteja fazendo com esse sentimento de culpa? A gente acaba comendo demais. A gente pensa assim, bom, já que eu comecei, já que eu comi, já que eu estraguei tudo, eu vou comer tudo agora, porque depois eu não vou poder mais. Agora, se eu estou comendo, se eu estou me alimentando sem culpa, eu começo a agir normalmente, independente do que eu estiver comendo. Quer ver um exemplo? Me diga aí, quando você come salada, alface, você exagera? Eu duvido muito. Você tem esse sentimento de culpa? Eu duvido muito. Por quê? Porque alface não engorda, né? Agora, quando você come um doce, o sentimento de culpa aparece e você acaba exagerando. Então, quando a gente come sem culpa, o exagero é muito difícil de acontecer. É claro que, sei lá, tá numa festa de aniversário, tá num casamento, tá num evento desse tipo, é um pouco inevitável não exagerar. Mas não é comum exagerar em algum momento que, sei lá, você vai jantar fora, você vai comer um pedaço de bolo, você acaba não comendo uma forma de nega maluca inteira, por exemplo, porque não terá a culpa. Você não coloca o alimento lá no pedestal, entendeu? E por que aprender a comer as coisas sem culpa é importante? Porque senão, sempre eu vou acabar engordando. Se eu tô comendo, se eu acho que o doce engorda, se eu acho que o bolo de chocolate vai me engordar, se eu acho que, sei lá, a macarronada que minha mãe, ou que minha filha, ou que minha irmã faz no almoço engorda, toda vez que eu for comer esse alimento, eu vou estar achando que eu tô comendo algo que vai me engordar. Eu vou estar sentindo culpa. E como consequência, eu vou exagerar. Porque amanhã eu não vou mais poder comer, porque eu tô fazendo algo de errado. E aí eu vou acabar engordando. Porque pense só, se toda vez que você come isso, você exagera, aí você tá exposta a esse tipo de alimento na segunda, na quarta, na sexta, no sábado, no domingo, no sábado e no domingo, várias vezes no dia. Se toda vez você exagera, você vai acabar engordando. Gente, a maioria das pessoas que fazem dietas, elas conseguem se manter, por exemplo, porque na dieta não pode comer doce, não pode comer massa, porque senão engorda, né? Então, elas conseguem se manter 2, 3 dias. No quarto dia, elas acabam comendo, por exemplo, na quarta-feira, acabam comendo depois do almoço uma sobremesa. Aí começa aquele sentimento de culpa, acham que fez algo de errado, acham que já estragaram tudo. Quarta noite, pedem uma pizza. Quinta-feira, comem no café da manhã uma coxinha e aí vai abandonando tudo por causa da culpa por ter comido uma sobremesa na quarta noite. Conseguiram entender? A culpa, ela faz engordar. Então, se você não aprender a comer as coisas que você gosta sem sentir culpa, a tendência é que você vai engordar. Qual o maior benefício
em poder comer as coisas que você gosta sem culpa? Bom, você consegue, primeiro, se libertar, eu falo. Porque quem vive de dieta sabe que a sensação que parece é que você está numa prisão. Então, quando você aprende a comer as coisas que você gosta sem culpa, você se sente fora dessa prisão. O melhor, você se sente no controle da sua alimentação, porque você começa a parar de exagerar. E não tem uma sensação maior do que falta de controle para a maioria das mulheres do que a compulsão, o descontrole diante da comida. Então você começa a ter mais controle diante da sua alimentação, você começa a ter mais autoconfiança em você mesma e você começa automaticamente a emagrecer e manter o peso perdido comendo tudo que gosta. E se eu não aprender a comer sem culpa, o que vai acontecer? Como eu falei antes, vai exagerar. Por exemplo, uma aluna minha, ela comia com culpa. Olhem só o que acontecia com ela, tá? Ela comia com culpa e chocolate. E daí ela achava que todo mundo ao redor dela achava que ela fazia algo de errado. Só que na verdade, só ela achava isso. Mas por medo do julgamento dos outros também, ela comia escondido. Então ela esperava o marido e a filha irem dormir para comer as barras de chocolate. Ela comia 3 barras de chocolate à noite, porque ela sentia culpa, porque ela achava que ela estava fazendo algo de errado, e ela acabava exagerando, tá? Então a culpa faz isso com a gente. Aí tem gente que fala assim, mas eu preciso emagrecer. Se eu comer as coisas que eu gosto sem culpa, eu vou comer demais. E aí eu vou acabar engordando. Se eu não sentir a culpa, eu não vou parar. Muito pelo contrário. A culpa é que te faz não conseguir parar. A culpa. Gente, olhem só. Pensem a seguinte cena, tá? Vocês querem comer um chocolate. Só que é, sei lá, segunda-feira. Mas vocês querem muito comer esse chocolate. Só que na cabeça de vocês, tá que vocês não podem comer esse chocolate. E aí vocês ficam pensando, eu quero chocolate, mas eu não posso. Eu quero chocolate, mas eu não posso. E aí vocês acabam comendo, porque a vontade é tanta que acabam comendo. Aí vem o sentimento de culpa, porque fez algo de errado. Aí passa a tarde inteira remoendo o que foi comido. Não devia ter comido, não devia ter comido, não devia ter comido. Chega no final do dia, junta todo esse estresse da culpa, mais o cansaço do dia, qual é a tendência? De pegar e abandonar tudo e comer mais. Pra quem aí já aconteceu isso? É exatamente essa sequência. Comeu, queria muito comer, achava que não podia, acabou comendo, sentiu culpa, ficou a tarde inteira remoendo essa culpa. Eu não devia, eu não deveria, eu não deveria. Chegou a noite, foi tanta exaustão que acabou exagerando, ou comendo, pedindo uma pizza, ou comendo algo que não deveria. Pra quem aí já aconteceu isso? Então, onde que as pessoas mais erram? Na hora de querer comer as coisas que gostam, sem sentir culpa e ainda emagrecer. Primeiro, elas acham que são esses alimentos que engordam. Esses alimentos, chocolates, massas, carboidratos, que engordam. E aí elas acreditam nisso, por quê? Porque elas não aprenderam de verdade o que é que emagrece. Dentro da comunidade Cartão de Emagrecimento, que é a minha mentoria online, eu ensino as minhas alunas como emagrecerem e manter o peso comendo tudo que gostam. Lá elas aprendem a comer doce, a comer massa. Eu tenho alunas emagrecendo 2, 3 quilos. Teve uma que emagreceu 1,5 kg na semana comendo massa no almoço, comendo pão no café da manhã, jantando comida de verdade. E aí elas aprendem que qualquer alimento elas podem comer e ainda assim emagrecer. A pessoa que está tentando se livrar da culpa, ela tem que parar de pensar que
determinado alimento engorda e determinado alimento emagrece. Porque não existe isso, ok? Outro erro de quem tá tentando, querendo se livrar da culpa e ainda assim emagrecer. Fazer restrição antes de comer ou depois de comer. Por exemplo, eu vou comer, hoje é feriado, não sei se é feriado pra vocês, né? Mas vamos supor, eu vou comer, vai ter um almoço e eu vou comer sobremesa depois do almoço. Então, eu não vou tomar café da manhã. Eu vou ficar em jejum até o almoço. Gente, isso é um erro. Por que isso é um erro? Porque se eu ficar em restrição, o que vai acontecer? Vai chegar na hora do almoço e eu vou acabar querendo atacar tudo que eu ver pela frente. Entenderam? Eu vou sentir tanta fome, tanta vontade, que eu vou querer comer tudo. E outra, essa restrição, ela força aquele sentimento de que é algo errado. De que toda vez que eu for comer algo diferente, um doce, alguma coisa assim, eu tenho que fazer restrição antes. Agora eu pergunto pra você, se você tá, sei lá, no seu trabalho, achando que a sua rotina tá normal, e alguém aparece com um bolo de chocolate. Só que você não fez restrição nenhuma antes. Aí você vai comer o bolo de chocolate com culpa. Por quê? Porque você não fez a restrição antes. Então, fazer a restrição antes de comer algo não vai acabar com a sua culpa e muito menos te fazer emagrecer. Entendeu? Não vai. Você não precisa fazer restrição antes de comer algo que você gosta, porque senão você vai comer esse algo com exagero, com culpa e vai exagerar. Assim como a restrição antes de comer, a restrição depois de comer também é um erro. Se eu comi algo, um chocolate, um bolo de chocolate, né? E eu não tinha programado para comer, e depois eu querer fazer restrição, então, eu vou comer isso, mas depois eu não vou jantar. Depois eu vou pra academia, depois eu vou, fazer esteira, vou correr na rua. Se eu fizer isso, eu tô fortalecendo a crença e o sentimento de culpa na hora de comer algo que eu gosto. Gente, não precisa fazer isso depois de comer. Olhem só o que se passa na cabeça quando a gente faz essa restrição depois de comer. Tô comendo bolo de chocolate. Mas depois eu compenso. Então, se depois eu faço 1 hora de esteira. Mas então eu vou comer mais um pedaço. Daí eu deixo de comer depois. Mas então eu vou comer mais um pedaço que daí eu como só proteína e salada. Gente, isso faz exagerar no momento. Por quê? Porque já que depois eu vou sofrer, agora eu vou aproveitar. Conseguiram entender? Essa restrição antes de comer ou depois de comer vai te fazer exagerar no momento de comer. Entenderam? Faz sentido isso pra vocês, meninas? Faz sentido? Se vocês estão gostando dessa live, deem um like aqui que vai me ajudar muito a divulgar esse canal. E eu consigo conhecer vocês mais. Comentem aqui o que vocês estão achando, se faz sentido tudo isso que eu tô falando pra vocês, se já aconteceu isso com vocês, porque daí eu consigo ajudar ainda mais vocês com os meus conteúdos aqui, tá? Então assim, essa restrição antes ou depois de comer é um erro, tá, meninas? É um erro de quem quer comer sem culpa, conseguir se controlar na comida para emagrecer, tá? Mas então, Dara, ok, entendi. Mas como então se livrar da culpa na hora de comer o que gosta para emagrecer? Primeiro, tendo responsabilidade. Quando você tem responsabilidade do que você está fazendo, a culpa ela é mais rara, gente. Vou dar um exemplo. Se eu sei que se eu comer a mais, se eu sei que a Dara falou que toda vez que eu faço uma restrição antes de comer ou depois, eu vou exagerar na hora de comer, eu vou continuar fazendo isso? Não. Eu vou assumir responsabilidade e eu vou procurar fazer diferente. Se eu sei que se eu comer a mais, eu vou me sentir mal,
eu vou evitar comer a mais. Não coloque a palavra não na frente, tá? O nosso cérebro, ele não gosta da palavra não. Então, se eu colocar, eu não vou comer demais, eu não vou fazer restrição, o cérebro não gosta muito. Então, sempre coloque assim, ó. Sempre pense assim, eu vou procurar não fazer restrição. Eu vou procurar não comer a mais. Ok? Combinado? Se eu for comer demais, eu assumo responsabilidade. Isso é outra coisa de assumir responsabilidade. Se em algum momento eu comer a mais, por algum motivo, sei lá, fui numa festa de aniversário, fui num casamento e eu acabei comendo demais, naquele momento eu assumo responsabilidade e volto para a rotina. Ao contrário da culpa. Se eu assumir a culpa, eu começo a me vitimizar, porque eu nunca consigo mesmo, porque eu tinha muita comida, eu sou um fracasso. Começa a se vitimizar. E aí não resolve nada, só exagera. Agora, se eu assumir responsabilidade, ok, tudo bem, eu comi demais, mas o que eu posso fazer agora? O que eu posso fazer agora para melhorar essa situação? Tá, eu não vou fazer restrição, mas eu vou procurar não fazer restrição e eu vou voltar para minha rotina normalmente. O que eu tô sentindo agora depois de exagerar? Tô sentindo fome, não tô com fome, o que eu posso fazer, tá? Então, simplesmente assumir responsabilidade te faz ter mais controle diante da situação e não querer abandonar tudo e dane-se e não tô nem aí e sou uma vítima mesmo e não adianta, não tem jeito, porque aí vai virando uma bola de neve negativa e você não vai ter resultados com isso, tá? Então, quando você tem responsabilidade, você automaticamente também tem um planejamento. A pessoa que assume responsabilidade, ela não vai deixando as coisas acontecerem, assim, ó. Deixa rolar. Por quê? Por exemplo, se eu tenho um churrasco para ir, tenho um churrasco hoje à noite para ir, eu sei que no churrasco eu normalmente exagero. Então, eu vou me planejar antes. O que eu poderia fazer antes para não exagerar no churrasco? Talvez fazer um lanche antes de ir para o churrasco. Não ir para o churrasco com tanta fome. Talvez na hora do churrasco eu assumo responsabilidade e eu não fico toda hora beliscando. Eu pego, me sirvo uma vez só, sento e como. Talvez eu cuide quanta bebida eu tô tomando, entenderam? Eu já me planejo para depois, ao chegar em casa, já tenho uma garrafinha de água lá para eu tomar muita água. Então, ter responsabilidade também te ajuda a fazer um planejamento para que na hora de comer a gente não sinta culpa, não sinta essa frustração e, como consequência, não exagere. Segundo passo para conseguir comer tudo que gosta sem sentir culpa e emagrecer. Entender que nada é proibido e nada é permitido. A culpa, ela só surge porque você acredita que o alimento é proibido ou que é permitido. Nenhum alimento faz engordar, assim como nenhum faz emagrecer. Enquanto você pensa que, eu penso que esse alimento me engorda, esse alimento emagrece, quando eu for comer esse alimento que engorda, a culpa, ela vai surgir. A partir disso, você já começa a exagerar. Agora, você já entende que nenhum desses alimentos me faz engordar, nenhum desses alimentos me faz emagrecer. Quando eu tenho essa visão, eu começo a olhar para todos os alimentos como iguais. Eu não dou mais ênfase no chocolate ou naquele outro alimento, porque aquele não pode. Já ouviu aquela frase, o proibido é mais gostoso? Pois é. Quando você tem na sua cabeça que aquele alimento é proibido, você pensa mais naquele alimento. Ai, o chocolate eu não posso. O que está na sua cabeça? Chocolate. O que vai tender
você vai tender a fazer? Comer o chocolate. Com culpa na hora de comer. Tá? Vou dar o meu exemplo. Quando eu fazia dietas, né, que eu acreditava nas dietas para emagrecer, na minha casa, lá na minha mãe, sempre tinha muito pão, biscoito, e eu amava comer pão com goiabada. Eu amava. Só que eu acreditava que esses alimentos não poderia comer para emagrecer. E aí o que eu fazia? Restringia todos esses alimentos, pão, biscoito, não podia. Aí eu ficava lidando com esses alimentos todos os dias. Chegava no final de semana e o que eu fazia? Comia. O que acontecia? Eu exagerava. Porque enquanto eu estava comendo, a culpa estava surgindo. E eu achava que eu não poderia mais comer no dia seguinte. Na segunda-feira, não ia poder mais comer. Então, quando eu estava comendo, eu aproveitava. E aí na minha cabeça surgia tudo isso que eu falei pra vocês. Tô fazendo algo de errado, não poderia estar comendo e tô comendo. Então assim, ó, a culpa ela vai surgindo e vai fazendo exagerar, independente do alimento que você estiver comendo. Se você acha que é errado comer doce, você vai exagerar. Se você acha que é errado comer lanche, você vai exagerar. Entendeu? Fora que o sentimento de culpa ele pesa tanto na gente que é um gasto de energia mental que não precisa, né? Que não tem necessidade. Terceiro passo, então, para quem quer comer sem sentir culpa para emagrecer. Comer sentindo prazer no alimento. A culpa, quando ela surge, ela tira o sentimento de prazer do alimento. Se eu sinto culpa ao comer um doce, o meu sentimento de prazer, o meu prazer no comer, vai embora. Consequentemente, eu preciso comer mais daquele alimento para me sentir satisfeita. Então, quando eu foco em sentir prazer no que eu estou comendo, a culpa não surge. E eu preciso comer menos para me satisfazer. Então, eu não exagero. Por exemplo, se eu tô com vontade de comer um chocolate e eu foco em sentir o prazer daquele chocolate, o gosto daquele chocolate, eu boto o chocolate na minha boca, eu sinto o gosto que aquele chocolate me dá, o prazer, a satisfação. Nossa, eu elogio esse chocolate, meu Deus, como esse chocolate é gostoso. Eu paro de sentir culpa e eu sinto satisfação naquele momento. Como consequência, eu não preciso comer a barra inteira de chocolate. Porque eu senti prazer. Quando eu não sinto prazer, eu como a barra inteira de chocolate, sinto culpa e não sinto satisfação. E fico remoendo. Por que eu fui comer? Por que eu fui comer? Por que eu fui comer? Entenderam? Então foquem, gente. Para você que está querendo se livrar do exagero, da culpa na hora de comer, foque no prazer que aquele alimento te dá. Independente de qual alimento foi. Se for chocolate, se é chocolate, se é um pastel, se é um sorvete, independente. Se serviu, coma devagar e sinta o prazer, a satisfação ao comer aquele alimento. Agradeça por estar comendo, por poder comer aquele alimento. Nossa, que delícia, como esse alimento me dá prazer, como esse alimento é bom, tá? Isso é muito importante. Quarto passo para quem quer se livrar da culpa na hora de comer é saber voltar para a rotina normalmente. Porque assim, ó, gente, mesmo que vocês tenham exagerado, tá? Mesmo que eu comi demais, eu exagerei. O que a culpa vai me ajudar? Me diz. Como que a culpa vai me ajudar? Ela não vai me ajudar em nada. Então, o que eu tenho que fazer? Apenas voltar para a minha rotina normalmente. Se eu comi demais ontem, jantei e exagerei, eu vou ficar aqui hoje remoendo? Não, eu vou voltar para a minha rotina normalmente. Ok, comi demais? Tá, tudo bem. Mas então, vou procurar fazer meu café da manhã normal, vou fazer meu almoço normal, vou tomar água, tá? Vou controlar a quantidade e tá tudo bem. Sem restrição antes, sem restrição depois e tá tudo certo.
Agora, não ficar, ai, porque eu jantei ontem, hoje eu vou fazer restrição, porque senão vai exagerar de novo hoje, tá? Então, voltar para a rotina normalmente. Água, refeições, tudo. Se tá fazendo atividade física, e tá tudo certo. Sem aquela culpa por ter comido demais, ok? Porque isso só vai gerar mais culpa, só vai gerar mais motivo para exagerar depois, tá bem? Quinto ponto, ter uma base emagrecedora. E isso é muito importante. Dentro da comunidade, as meninas, elas aprendem a montar as refeições emagrecedoras. Gente, quando vocês aprendem a montar as refeições que emagrecem vocês, você consegue voltar para sua rotina normalmente, mesmo comendo massa, arroz, pão, porque você aprendeu como comer esses alimentos e ainda assim emagrecer. Esse passo de ter uma base emagrecedora, o primeiro passo é ter as refeições emagrecedoras. Se você, por exemplo, eu falei antes, né? Depois de ter comido algo que vocês sentem culpa, vocês precisam voltar para a rotina normalmente, né? Só que se a rotina normalmente de vocês tiverem refeições que não emagrecem, não vai emagrecer. Entenderam? Aí vocês vão comer um chocolate e vão voltar para a rotina, só que é uma rotina que te faz engordar. E aí, como é que vocês vão emagrecer desse jeito? Não tem como. Então, para vocês conseguirem se livrarem da culpa para emagrecer, a base da alimentação de vocês tem que ser emagrecedora. Se a base for emagrecedora, eu posso comer pão todo dia, eu posso comer massa todo dia, eu posso comer doce todo dia e ainda assim emagrecer. Mas a base tem que ser emagrecedora. As refeições tem que ser emagrecedora. A rotina tem que ser emagrecedora. E ó, eu não tô falando em rotina de ficar treinando todo dia, ficar na restrição, não é isso, tá? Mas vocês precisam aprender o que é, como fazer a rotina, como fazer uma base com um pilar tão forte que consiga manter esses outros pontos. Que se eu comer um chocolate, se eu comer um bolo de chocolate, se eu comer uma massa, não vai me fazer engordar. Muito pelo contrário, vai me fazer até emagrecer. Eu falo para as meninas da comunidade, para as minhas alunas, que muitas vezes esse doce que elas sentem vontade de comer, ao comer, vai fazer elas emagrecerem mais do que se não comessem. Por quê? Porque se eu tô com vontade e eu como no momento que eu tô com vontade, a vontade vai embora e deu, eu não exagero. Agora, eu fico ainda mais animada para continuar o processo. Agora, se eu tô com vontade e eu não for comer, a vontade vai acumular. E quando eu for comer de novo, quando eu for comer, né, eu vou comer com tanta vontade que eu vou exagerar. Entendeu? Então, ao comer algo que você sente vontade, você acaba suprindo essa vontade e não exagerando. Então, e sentindo satisfação, e sentindo mais ânimo de continuar esse processo, ok? Então, ter uma base emagrecedora é essencial para se livrar da culpa, porque daí você também vê que, isso eu escuto muito na comunidade. Ah, Dara, eu nunca imaginei que eu ia conseguir emagrecer comendo o que eu tô comendo. Comendo massa, comendo pão, comendo doce. Por que isso acontece com as alunas da comunidade? Por que isso acontece com os alunos da comunidade e não acontece com você? Já se perguntou isso? Por que só eu não consigo? Porque a sua base não está numa base emagrecedora. Você não aprendeu como ter uma base que emagrece. E aí, quando você come uma massa, você engorda. Você pensou na pizza, você engorda. Assim não tem como emagrecer. Tá? Então, a base precisa ser suficiente. E como melhorar isso, Dara? Eu quero melhorar. Como melhorar e não sentir culpa na hora de comer? Praticando. Praticando, meninas. Se você sente culpa hoje, ó, eu pratico isso diariamente. A culpa eu já me livrei.
há muito tempo, graças a Deus, porque eu já entendi que nenhum alimento é capaz de emagrecer e nenhum alimento é capaz de me engordar. Isso já ficou claro pra mim, mas a gente tem que praticar. Todo momento. Ó, eu vou no supermercado, eu lembro que eu tinha uma amiga, gente, e eu não conseguia ir no supermercado com ela. Porque todo alimento que ela passava, esse engorda. Deus o livre comprar esse alimento. E ela ficava me botando isso na cabeça, sabe? E daí eu falei, não dá mais, deu. Porque isso estimula a culpa na hora de comer. Tanto é que toda vez que ela comia, ela exagerava. Entendeu? Ela ia no mercado, ela comprava um pouquinho de chocolate só, mas com medo de comer tudo. O que acontecia? Ela chegava em casa, ela comia tudo e voltava no supermercado e comprava mais. Então, assim, ó, culpa, sabe? Então, todo momento, passou na padaria, você viu um bolo de chocolate, nossa, elogie esse bolo, elogie. Nossa, que bolo bonito. Nossa, será que eu tô com vontade de comer? Não, eu não tô. Tá, então tudo bem. Eu tô com vontade de comer? Então tá. Então eu vou comer. Vou praticar. E aí come sem sentir culpa. Come sentindo prazer naquele alimento. Botando em prática os passos que eu passei aqui. Sentindo prazer. Voltando para a rotina depois. Sem compensações. Ok? Entendido? A prática te faz se livrar da culpa e, como consequência, te faz emagrecer. A prática, tá? E a prática tem que ser diária. E não só com os alimentos que você sente culpa, mas com aqueles alimentos que você também acredita que pode comer à vontade. Com a alface. A alface pode. Não. A alface é mais um alimento que vai me nutrir, que vai me deixar mais saudável. Mas não quer dizer que ela pode e que a massa não pode, tá? Então, pratique todos os dias. Se você tá comendo, pratique. Se você não tá comendo e tá vendo alguém comer, pratique. Tem muita gente que julga a outra pessoa. Nossa, olha aquela lá, tá gorda e tá comendo sorvete. Você nem sabe da vida dessa pessoa. Talvez ela tá praticando mais do que você. Talvez durante a semana, talvez o dia todo dela foi praticando uma rotina saudável, sem restrição, para naquele momento estar comendo sorvete. Enquanto você tá aí fazendo restrição para poder comer um sorvete no sábado. Só que antes do sábado, você vai exagerar, porque foi tanta restrição que você não aguentou esperar até o sábado. Entendeu? Então, pratique essa forma de olhar para o alimento, de sentir prazer, sentir satisfação todos os dias. Combinado? Meninas, se vocês curtiram essa live, mandem para uma amiga que tá precisando emagrecer, que tá precisando aprender a emagrecer da forma certa, que não aguenta mais fazer dieta restritiva. Eu tenho certeza que nós vamos ajudar muito essa pessoa também, tá bom? Um beijão e até a nossa próxima live.